Vou tentar abordar aqui todos os pormenores possíveis, não vai ser fácil, mas vou dar o meu melhor e por isso mesmo é que vêm aqui 4 guitarras, todas elas semelhantes, mas com particularidades que as distinguem. Vamos saber o quê? Já a seguir. Bem-vindos! Olá, eu sou o Luís Oliveira, sejam muito bem-vindos ao canal da Gitana. Neste vídeo vou mesmo direto ao assunto, o mais direto possível, tanto que nunca o fiz desta forma, mas tendo em conta o assunto que é, só faz sentido assim. Vamos ver e perceber a constituição das guitarras acústicas, algumas diferenças e algumas semelhanças. Mas antes de começar, guitarras clássicas são uma coisa, guitarras acústicas são outra. Apesar de que guitarras clássicas também são guitarras acústicas. Aquilo que quer dizer é que, sobretudo, as guitarras clássicas têm cordas de nylon e estas acústicas que aqui vêm têm cordas de aço, bronze. São guitarras diferentes, tonalidades completamente distintas, mas algumas das coisas que vamos falar neste vídeo até são abrangentes às duas guitarras. Eu só queria deixar aqui a nota de que vamos falar de guitarras acústicas e não em guitarras clássicas. Tal como aprendemos na escola primária, o nosso corpo tem cabeça, tronco e membros. Desculpem a analogia, mas nas guitarras é igual. Assim, temos cabeça, braço e corpo. Apesar de tudo, a cabeça faz parte do corpo, do braço, mas percebem a analogia, foi só para quebrar aqui o gelo. Então, duas secções independentes, digamos, o corpo e o braço, ou 3 secções se quiserem dividir o braço e a cabeça, que se complementam através das cordas que ligam uma coisa à outra. Tudo isto conta para o som de uma guitarra, as cordas ao vibrarem vão provocar ressonância no corpo e no braço e é precisamente o corpo da guitarra que vai traduzir isso em som que depois pode ser amplificado através de captadores, pickups, etc. Tradicionalmente, ouçam bem, tradicionalmente as guitarras são feitas em madeira, diferentes tipos de madeira provocam diferentes tonalidades, oferecem diferente robustez e cada uma tem características que a outra não tem. Não há melhores nem piores, há diferentes. Há mais bonitas e há mais feias. Por exemplo, eu trouxe aqui hoje uma Takamine, que é este Takamine, e olhem bem para este fundo. Eu gosto mesmo muito deste fundo, por isso é que a trouxe para aqui, para este vídeo. Isto só para dizer que todas as madeiras são diferentes. Depois contam também as preferências de cada um, a forma de construção, etc. E é isto tudo junto que vai ditar a qualidade da guitarra. Até há madeiras depois que se complementam, sendo o tampo de uma qualidade, como é mais uma vez o caso desta, as laterais e o fundo de outra, é por aí. Por exemplo, até podem ter a melhor madeira numa guitarra da melhor árvore, mas se não aguentar a afinação ou tiver o braço empenado, se a guitarra não soar bem, de que adianta ter a melhor madeira da melhor árvore na guitarra? Não adianta de nada, ou seja, a guitarra é um conjunto todo. Dito isto, haverá diferentes opiniões, mas na nossa opinião, aliás, uma guitarra determina-se se é boa ou não pelo conjunto todo em si. Depois cada uma é diferente de outra. É preciso ter noção disto. Então, vamos a pormenores. Vamos responder e abordar aqui algumas questões que são simples para uns, complicadas para muitos outros, por isso, depois do vídeo podem comentar ou sugerir o que faltou referir, que podia ter sido interessante trazer aqui para este vídeo. Vamos começar aqui pelos formatos. Há vários formatos, como vocês podem ver aqui alguns. Temos logo aqui uma Travel Guitar da Yamaha, aqui temos uma Martin em Dreadnought, depois aqui temos uma Takamine em Dreadnought, mas com cutaway, já vamos ver isto, e depois ali temos uma Tanglewood Super Folk, que pode ser considerada entre uma Jumbo e uma Auditorium. Depois há aqui marcas que têm diferentes nomenclaturas para os mesmos corpos ou tamanhos, mas esta é uma Tanglewood Super Folk. Há Jumbo, há Dreadnought, 000, que são 3 zeros, há com cutaway, sem cutaway, e vamos começar mesmo por aí. O que é o cutaway? É este corte que algumas guitarras têm, como eu referi há pouco acerca desta Takamine, é tão simples quanto isso. Agora, formatos. O mais comum é, sem dúvida, o Dreadnought. É mais arredondado fisicamente, é menos cintado, tem um som bem equilibrado entre graves e agudos e digamos que é uma excelente escolha para ritmos. 3 zeros ou OM é mais cintada que a Dreadnought e mais pequena, não temos aqui nenhuma, mas vou passando alguns exemplos para que possam acompanhar no vídeo. Proporciona uma tonalidade mais média e aguda e é excelente para fingerstyle ou cantautores que dedilhem maioritariamente. Há a Grande Auditorium, que é mais cintada que a Dreadnought, mas do mesmo tamanho e excelente também para ritmos ou palhetada. Depois há a Jumbo, a maior delas todas, com uma ressonância brutal, com graves riquíssimos, sem prejudicar as frequências mais agudas, é um som mesmo cheio.
Depois há outros tipos, como disse há pouco, há outras marcas que usam outros nomes para outros formatos, a Parlor, as Mini, as chamadas Travel Guitar, aqueles formatos mais pequenos, tipo esta Yamaha ou tipo a Martin LX, a Parlor da Gretsch, e depois há a Junior, que ficam ali entre as Travel Guitar e as Dreadnought. Depois há ainda outras características menos comuns, que é o facto de algumas guitarras serem abauladas atrás, mas não vamos falar aqui de todos os formatos. Estamos apenas a fazer um apanhado do que é mais comum e dessa forma podemos dizer que o mais equilibrado, mais acessível, confortável e com um bom som acaba por ser o formato de Dreadnought, com ou sem cutaway, e por isso mesmo é que é o formato de guitarra mais produzido e comercializado em todo o mundo. Agora, outros pormenores. Quando vocês veem escala escrito, é o quê? A escala é o que vai da pestana à ponte. A pestana é onde começa o braço ou a cabeça, depende da perspectiva, e a ponte é o cavalete que está fixo no corpo da guitarra. A escala é isto tudo. Depois, outra curiosidade, há duas leituras para a numeração dos fretes. Fretes são os trastes, e trastes são estes perfis metálicos que vemos ao longo do braço, que servem para definir a nota que vamos tocar, e a nota produz-se assim que a corda é pressionada antes de determinado traste. Aqui vai depender muito das marcas, mas vamos pegar aqui no exemplo das Martin. Temos aqui no body size 14 fretes, mas se descermos até ao braço, afinal são 20. Então a leitura aqui é muito simples. Eu vou agora pegar aqui nesta Martin mais uma vez, e aqui tenho para vos explicar detalhadamente. Há muitas marcas que dão as duas informações. Uma são os fretes que vão da pestana à junção, a outra é o número total dos fretes ao longo do braço, que passa à junção até à boca da guitarra. A boca é esta abertura, se lhe quiserem chamar abertura também podem chamar. Nestas guitarras há abertura, depois há aberturas diferentes, em cima ou em baixo, ou em cima e em baixo. Há também triangular, depende muito. E uma vez que estamos também aqui a falar no corpo, vamos já falar em algumas características também. Em cima temos o tampo, como já foi dito, depois as laterais e o fundo. Podem ser madeiras diferentes, como disse lá atrás, numa combinação para se conseguir o que se procura. E por dentro do corpo das guitarras também as guitarras têm características. Têm ripas de madeira. Estas ripas são o que em inglês se chama de bracing. E eu digo aqui já agora alguns termos em inglês porque de facto interessa saberem, porque vocês vão lê-los maioritariamente em inglês. Por isso, estas ripas prefazem o bracing, que pode ser em X ou noutro padrão qualquer. O X é o que a maioria usa, e já agora, porque é que o bracing é necessário? O bracing é o que vai aguentar o tampo, ou seja, vai fazer a estrutura de suporte do tampo da guitarra para que não parta, não ceda, não empene, esse tipo de coisas. É como uma ponte, é a estrutura de uma ponte. Se a estrutura não for boa, a ponte não vai aguentar. Aqui é igual. Isso é que é o bracing, por dentro da guitarra. Agora, a grande parte das guitarras acústicas hoje em dia são amplificadas. Essa amplificação ou essa captação de som faz-se através de pickups que são colocados dentro do corpo da guitarra. Algumas guitarras têm vários ao longo do corpo, para que se possa fazer alguma percussão, por exemplo, mas a maioria tem um pequeno pickup aqui na ponte, que vai captar a vibração das cordas e simultaneamente do corpo, uma vez que está entre ambos, e vai traduzi-la em som através do jack para chegar ao amplificador, à mesa de mistura, ao interface, aos pedais, onde puderem e quiserem. Outra curiosidade, a pestana e a ponte podem ser em material sintético, mas também podem ser em osso. Agora, o que podemos destacar ainda mais aqui poderá ser a forma do braço, por exemplo, que são sempre em letras, em C, em V, depois há variações em soft V. Eu não vou dar aqui exemplos, para os conhecer é preciso experimentar de facto. De qualquer forma, se pensarem um bocadinho, tudo isto é intuitivo, basta fazer a analogia com a escrita das letras e chegamos a esses padrões. Só falta então falar aqui um bocadinho da cabeça, que é onde ficam as cravelhas, o carrilhão, o que preferirem chamar, que são estas peças que se apertam ou desapertam e dão tensão ou tiram às cordas. A função disto, além de afinar a corda, é sobretudo uma boa segurança à mesma, para que não desaperte ao longo do tempo e mantenha sempre a melhor tensão possível na corda para estar sempre afinada. Em inglês são os tuners ou tunners, e há vários, uns mais eficazes que outros. A aposta diferenciada é sobretudo nas guitarras elétricas, mas nas acústicas, salvo algumas exceções também, a maioria é um carrilhão tradicional, como todos estes que aqui temos neste vídeo. Bem, e uma vez que fomos diretos ao assunto, hoje peço-vos agora uma subscrição ao nosso canal e um like a este vídeo, e só para variar, não se esqueçam de visitar o nosso site em www.digitana.pt. Eu creio que fica tudo mais ou menos dito, ficam algumas coisas por dizer, mas é sobretudo para perceberem diferenças dos corpos, tamanhos, o que é a escala, o que é a ponta, o que é o braço, os trastes, o tampo, o fundo, laterais, o bracing, e nesse sentido acho que fui conciso e perceptível.
As guitarras têm muitos detalhes que as distinguem umas das outras. Eu creio que o melhor mesmo é sempre experimentar e tocar. Tocar muito, praticar, estudar, porque isso é outra questão. Quanto melhor tocarem, melhor vai ser o som da guitarra, garantidamente. E é isso, terminamos por aqui. Eu creio que não fica nada por dizer. Lá está, haverá sempre um pormenor ou outro que podíamos ter puxado aqui para a conversa e para este vídeo. Se tiveres opiniões ou sugestões, eu gostava imenso de as ouvir. Por isso, deixa aí nos comentários. Não te esqueças também de subscrever o nosso canal, deixar um like a este vídeo. E por hoje é tudo, amigos. Obrigado por estarem por aí mais uma vez. E Gitana por aqui. Até já.